Olá, tudo bem? Meu nome é William Inamini e hoje nós vamos falar sobre cirurgia do contorno corporal. Ela evoluiu bastante conforme foi passando o tempo e foi se adicionando tecnologia. No começo se fazia simplesmente a remoção da pele e da gordura, a chamada abdominoplastia. Década de 60, década de 70 surgiu então a lipoaspiração, então a gente começou a remover gorduras com cânulas. As cânulas eram um pouco mais grossas, elas foram diminuindo e aí já teve um up dentro da cirurgia de contorno corporal, porque você conseguia remover gordura sem ter que fazer o corte. Então removia só onde realmente estava flácido. Década de 80 praticamente que iniciou a lipoaspiração no Brasil e depois a partir disso só foram adicionadas tecnologias na lipoaspiração. Então aí surgiu vibrolipo, a lipo ultrassônica, lipo laser, tudo isso para facilitar a remoção de gordura, remover com mais segurança e remover também de forma mais rápida. Sempre houve o problema da questão da flacidez de pele, então em algumas áreas não é possível remover. E também porque o paciente não deseja uma cicatriz tão grande. Então, poucos anos atrás, surgiram as primeiras tecnologias aí de retração de pele, Renuvion e BodyTite. Hoje nós temos já uma terceira opção, que é o Argoplasma. E o que são essas tecnologias? Em pacientes que têm pouca flacidez, a gente consegue então uma retração de pele usando, após a lipoaspiração, esses aparelhos. Eles possuem uma peça em que você introduz como se fosse mesmo uma cânula de lipoaspiração, então abaixo da pele, e eles promovem um aumento de temperatura. Esse é o segredo. O aumento de temperatura ele vai levar a então essa retração de pele. Essa retração de pele ela é limitada. Em todos os aparelhos é bastante similar. A gente consegue uma retração de pele variável, de pele para pele, em torno de 30% até 70%. Então, em alguns casos, ainda se faz necessário a cirurgia de abdominoplastia. Então, não é um procedimento tecnológico que elimina aquela abdominoplastia clássica que eu citei da década de 60. Então tudo isso vai depender da quantidade de pele. A diferença entre esses aparelhos é a tecnologia envolvida, é o mecanismo de aumento de temperatura. O Renuvion ele se faz através de um gás, então existe um aquecimento e um resfriamento muito rápido para que não aconteça queimadura de pele. Já o BodyTite ele tem um sensor, então existe um aumento de temperatura, nessa peça que é introduzida abaixo da pele, e existe um sensor em cima que ele desliga então o aquecimento quando a pele se aquece. E o Argoplasma é muito semelhante ao Renuvion, só que usa um outro tipo de gás. E a gente percebe o seguinte, que nessas tecnologias, tanto o Argoplasma quanto o Renuvion são aparelhos de uso principalmente intra-hospitalar. Então tem que ser feito em realmente cirurgias corporais, grandes, etc. O BodyTite, como não tem esse gás, ele pode ser usado já de uma forma um pouco mais ambulatorial. Pós-operatório, por causa dessa expansão de gás que acontece tanto no Argoplasma quanto no Renuvion, existe um incômodo um pouco maior em termos de dor de pós-operatório nesses pacientes que fazem esse tipo de tecnologia. A escolha também da tecnologia vai depender muito também dessa conversa do cirurgião plástico com o paciente, e também muito importante a transparência em relação à questão do resultado. Desses métodos de retração de pele são variáveis e nenhum método ele é isento de complicações. Depende muito também dessa conversa, não é nenhuma varinha mágica. Então, eu acho que a transparência, a honestidade em relação a resultado é muito importante nessa primeira consulta com o paciente.